Olá, tudo bom? Meu nome é Conrado Segal. Eu estou aqui para falar de um assunto polêmico dentro do mundo do Reiki, que são as iniciações e os cursos à distância. Iniciação à distância funciona? Mestre de Reiki que trabalha na internet é charlatão? O que você acha sobre isso? Bom, quem conhece um pouco mais sobre o meu trabalho sabe que o meu método, a minha maneira de lidar com o Reiki, eu chamo Reiki criativo. O Reiki criativo se baseia num princípio japonês chamado Shu-Ha-Ri, que são 3 estágios do aprendizado de uma técnica, seja ela artística, seja ela marcial, seja ela uma técnica de cura, qualquer conhecimento. Esse Shu-Ha-Ri diz respeito a 3 fases de lida com o conhecimento. Na fase Shu, a gente absorve a tradição que nos foi passada. A gente repete, a gente imita, busca agir igualzinho as pessoas que têm mais experiência que a gente. É assim que a gente aprende a falar, é assim que a gente aprende futebol, é assim que a gente aprende a jogar, é assim que a gente aprende, no geral, imitando. Num segundo momento, Shu-Ha-Ri. No Ha é o momento em que você absorveu a tradição, você percebeu os princípios subjacentes da tradição. Você sabe como é que aquele negócio funciona. E a partir daí, você consegue desenvolver o seu próprio estilo dentro daquela arte, dentro daquele conhecimento. Essa é a fase Ra. A fase Ri é a fase que você consegue se libertar de si mesmo, inclusive. E você se torna um com a sua arte, você se torna um com o seu conhecimento. Eu busco aplicar isso ao Reiki e baseio o Reiki criativo nisso. Então, quando eu ensino Reiki, eu dou as bases tradicionais e ensino os princípios que eu conheço para que a pessoa possa ser, como o nome sugere, criativa com o Reiki. Que ela possa desenvolver suas próprias técnicas, que ela possa adaptar o uso da energia à sua própria necessidade, ao seu próprio estilo, à sua própria visão, percepção de mundo. Faz sentido isso? Então aí o Reiki criativo baseia-se no Shu-Ha-Ri. Aprender a tradição, desenvolver-se a si mesmo dentro da tradição e romper consigo mesmo e com a tradição. Sem deixar de preservá-la, mas as coisas são vivas e dinâmicas. As coisas se modificam naturalmente. Esse é um mundo de impermanência, é um mundo de movimento. Quando você faz um curso de Reiki, muitas vezes esse curso é um curso de um dia, é um curso de algumas horas, é um curso de 2 dias. Não é uma formação que você vai fazer ao longo de meses. O mestrado sim, mas os workshops de primeiro e segundo nível são muito rápidos. E o Reiki é uma coisa muito fácil de se espalhar. O Reiki é uma energia que é tipo fogo. Com o fogo de uma vela, você acende 100 velas. E você não extinguiu aquele fogo. É uma energia que não se gasta, é uma energia que se multiplica, é uma energia que se espalha. Por isso, hoje em dia, há milhões de reikianos no mundo e milhares de mestres de Reiki no mundo. Esses milhares de mestres de Reiki não estão dando amparo o tempo todo para esses milhões de reikianos. Não estão. E também nem sei se deveriam, porque o Reiki é uma relação que você tem com a energia, não é uma coisa que tem que te deixar dependente de um mestre. Tudo bem você ter uma prática comunitária de Reiki, tudo bem um mestre organizar trocas de Reiki, dar encontros de Reiju, isso é encorajado, isso é positivo, mas se o seu mestre está criando uma relação de dependência, escravidão com você, tudo você precisa perguntar para ele, tudo você precisa pedir permissão para ele. Essa não é, a meu ver, a maneira de se conduzir uma prática de Reiki. O Reiki é primeiro para você, depois para os seus amigos, para sua família, depois para sua comunidade, depois para as pessoas estranhas. O Reiki é uma relação de você com o seu interior. O mestre é um facilitador. Assim como você precisou de outras pessoas para aprender português, mas você pensa com as suas próprias palavras.
mas você é capaz de formar suas próprias frases, você consegue se comunicar com erros gramaticais ou sem erros gramaticais, você consegue passar a mensagem. Se essa mensagem não for bem entendida, você consegue esclarecer essa mensagem. Você tem autonomia no português. Por mais que você necessite dos outros para te compreender, ficar falando sozinho não adianta. Por mais que você tenha precisado dos outros para te ensinarem essas palavras. Por mais que seja positivo ler outros autores, ler jornais, artigos, filosofia, literatura, tudo isso vai nutrir a sua relação com a linguagem. Mas você é um ser linguístico, você tem essa habilidade. A mesma coisa é com o Reiki. Você é um ser de energia. Você tem energia, você não precisa de ninguém para te dar energia. No entanto, o Reiki é um método específico, de uma tradição específica, que vem de um contexto cultural específico, ele vem do Japão, ele passou pelos Estados Unidos. Tudo isso deve ser levado em consideração, tudo isso é importante. Por que eu quero dizer isso? Porque eu quero dizer que não existe uma verdade sobre o Reiki. O Reiki é como uma farinha. Uma energia que é como uma farinha. Você pode fazer pão, você pode fazer bolo, você pode fazer creme, você pode fazer várias coisas. Você pode fazer infinitas receitas com farinha. Você tem que saber os princípios de utilização da farinha e usar a sua criatividade. Você pode combinar ela com milhares de outros ingredientes, fazer bolo de milhares de sabores, fazer pão de N formas, fazer N tipos de pão, N tipos de macarrão. Farinha. O Reiki é assim. De maneira que o mestre X tem uma experiência, o mestre Y tem uma outra experiência. Essas experiências vão ter coisas em comum e vão ter coisas divergentes. Os mestres mais próximos da tradição, para eles não existe essa ideia de Reiki à distância, de iniciação à distância. Reiki à distância pode, iniciação não. Os mestres mais modernos resolveram experimentar nesse sentido. Eu, como fiz a minha formação de Reiki neste século, ou seja, não foi no mesmo século que o Reiki surgiu, eu fiz a minha formação de Reiki no século XXI, eu recebi diferentes versões de símbolos, eu recebi, como eu cursei com diversos mestres, ensinamentos diferentes sobre as restrições, sobre as proibições do Reiki, sobre o que pode e não pode fazer Reiki, sobre o que é o que não é uma conduta adequada com o Reiki. De maneira que eu vou seguir qual mestre? Eu vou seguir a minha intuição. Eu vou seguir os meus princípios morais. Eu vou seguir a minha consciência tal qual ela está agora, que não é a mesma que eu tinha no nível 1, quando eu tinha só o nível 1, que não é a mesma que eu tinha no começo do meu mestrado, que não é a mesma que eu tinha quando eu fiz o meu segundo mestrado. O Reiki é um movimento, e se você está praticando o Reiki, a sua ideia vai mudar, a sua consciência vai mudar. Então daqui a um ano você não será a mesma pessoa, você vai ter, se você estiver praticando Reiki todo dia, você vai ter sutilizado a sua consciência. Você vai estar mais perceptiva, mais perceptivo. Então, alguns mestres dizem que sintonização à distância funciona, outros mestres dizem que não funciona, que isso não é Reiki, isso é charlatanismo. O meu primeiro mestre disse, olha, se pode Reiki à distância, deve poder sintonização, mas eu não faço. Meu segundo mestre disse a mesma coisa. Meu terceiro mestre, que foi com quem eu fiz o mestrado, disse, olha, eu não dou sintonização à distância, mas eu experimentei porque eu estava curioso. E funcionou. Eu fiz a mesma coisa. Enquanto eu estava no mestrado presencial, eu fui e fiz um mestrado à distância para ver se funcionava. E funciona. O Reiju chega, a energia chega. E às vezes você sente ela mais forte do que presencialmente, porque presencialmente tem a energia de um corpo físico ali, robusto, girando em torno de você para te dar o Reiju. Quando é uma iniciação à distância, você está sozinho no seu quarto recebendo, você só sente o Reiki em volta de você. E aí, gente, tô aqui de volta. Tava lá no matinho gravando e a minha câmera acabou o espaço, então tive que voltar para casa.
eu vou terminar a minha história aqui. Eu estava falando sobre Reiki à distância e contei que, quando eu estava fazendo mestrado, eu experimentei um curso de Reiki à distância para ver se funcionava. Recebi a sintonização e funcionou. Depois eu fiz um outro mestrado presencial. Então fiz 3 mestrados contando com o mestrado à distância que eu fiz. Recentemente, em setembro, eu tenho uma amiga da Romênia que a gente se conheceu num chat de praticar língua estrangeira, que ela é terapeuta, ela é kinesiologista, e ela quis aprender Reiki comigo, lá da Romênia. Ela falou, senti uma conexão com você, gosto das coisas que você diz, da maneira como você ensina, eu quero aprender com você, não quero aprender aqui na minha cidade. Eu falei, tá bom. Eu já recebi, eu nunca tinha dado um curso à distância, durante 3 anos de mestrado. Eu já tinha recebido a iniciação à distância e vi que funcionava, falei, por que eu não vou dar a iniciação à distância? E fizemos um curso em 3 encontros, né? Fizemos 3 sessões de Skype, nas quais eu dava um Reiju e ensinava. Dava Reiju e ensinava. E funcionou, ela é a melhor uma que eu tenho. Ela é a que melhor sente Biosen, ela é terapeuta, ela está tratando os outros, ela está tratando o marido, ela está se tratando, que ela tem um negócio na tireoide. Então, assim, melhor aluna que eu tenho está lá na Romênia e aprendeu comigo à distância. Então, eu sei que os mestres mais tradicionais não encorajam. Na época de Mikao Sui não tinha internet. Então, como é que você ia, né? O telefone não era uma coisa muito popular ainda. Não tinha essa coisa do contato à distância. Mas existia Reiki à distância. Se você pode transmitir o Reiki à distância, por que não uma iniciação? Sendo que iniciação é nada mais do que uma quantidade grande de Reiki que vai levantar a sua vibração. Então, se você quer saber se funciona, experimente. Existem cursos de graça na internet. Vai lá, procure e faz. Assim, um curso de 2 horas de Reiki não é a melhor formação que você pode ter. Mas a iniciação acontece. Então, eu vou mentir para você dizendo que não acontece? Ela acontece. Eu recebi e eu dei. Eu não saio por aí anunciando cursos à distância. E até com os presenciais eu parei um pouco. Eu já iniciei mais de 50 alunos no Reiki e eu não tenho nem 30 anos de idade ainda. Fiz 3 anos de mestrado agora. Então, assim, já iniciei bastantes alunos, iniciei muitos amigos, iniciei minha família, já iniciei pessoas que vieram procurar só por causa do Reiki. Então, assim, fiz amizades por causa do Reiki. E decidi agora, existem milhares de reikianos já, como eu disse. Existem milhões de reikianos no mundo. E eu decidi fazer esse trabalho de orientação pela internet que existe muita informação errada sobre o Reiki. Eu acho que as pessoas precisam estudar, precisam se aprofundar. Shu, Hari, aprende a tradição, desenvolva seu próprio estilo e torne-se um com a técnica. Para isso você precisa estudar, para isso você precisa praticar, você precisa continuar. Não basta fazer um curso. Faça Gendai Reiki, faça Komyo Reiki, estude Karuna Reiki, compre livros de Reiki, compre o livro do Gabriel. Se você puder, faça o curso do Gabriel. O curso que o Gabriel tá dando é um curso de aprofundamento, não é de sintonização. Tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser participar. Até sexta-feira tem desconto e a inscrição é até o final do mês. Então, assim, esse não é um curso de formação de reikiano, é um curso de aprofundamento. É tipo uma reciclagem. Faça a reciclagem. Se você fez reiki há 10 anos atrás, procure um mestre, faça um nível 1, faça um nível 2, um dia que sobrar ali, R$200, R$300, invista. É bom estudar reiki, receber reiju, entrar em contato com reikianos. Não dê o limite ao reiki, deixe que o reiki mostre o limite dele para você. Não diga assim, isso não pode. Tente. Tá bom? Experimente. Não perca seu tempo xingando gente, chamando de charlatão, não. Estude. Leia os livros, faça reciclagem, faça aprofundamento.
e pratique reiki todos os dias, 2 vezes por dia de preferência. Tá bom? Saudações reikianas, luz, amor e poder. Até a próxima.